O assessor direto do Lula, o Celso Amorim, já falou que teme uma guerra civil. E a situação tende a se complicar ainda mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o quanto isso interfere aqui, as nossas fronteiras com o Brasil. Inclusive, militares brasileiros já estão preparados para ir para a Venezuela. Para estar do lado de quem? O que esse discurso nos leva a refletir. Também a gente vai falar sobre uma decisão da Justiça que interfere em São Paulo, na atuação e na gestão do Tarcísio de Freitas. Péssima notícia. A gente precisa discutir também sobre as escolas cívico-militares. Então, acompanhe a nossa editorial. Prazer enorme estar aqui com vocês. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Vamos lá. O Brasil foi notícia internacional. Matéria do El País. Assessor especial de Lula da Silva teme uma guerra civil em Venezuela depois das eleições. E creio que é bem possível que isso não só aconteça, como já está acontecendo. Já começou a ir para um estágio mais elevado da reação do povo. Depois de 2, 3, 4 mortes, a visão é que o povo vai recuar. Nós estamos falando mais de 24 mortos oficiais. Ou seja, mostrou que o povo não vai recuar. Mostrou que o povo está disposto a perder a vida na luta pela liberdade. O assessor especial da presidência brasileira para as relações internacionais, o Celso Amorim, afirmou esta quarta-feira que teme que se desate uma guerra civil na Venezuela e afirmou que o próprio presidente venezuelano, o Nicolás Maduro, sabe que a não divulgação das atas eleitorais pode gerar um cansaço, uma situação que não é conivente. Abre aspas. O pior cenário é ficar parado, um condena, o outro condena. Tenho muito medo que possa haver um conflito muito grave. Não quero utilizar a expressão guerra civil. Contudo, temo muito que possa ser isso. E aí essa entrevista do Celso Amorim aconteceu para a Globo News. O que a gente começa a perceber, e a gente tem divisão, é que cada vez mais o Lula e os seus assessores e os seus o seu entorno começa a perceber que a Venezuela está sob pressão como nunca teve antes. Antes, teve uma pressãozinha daqui, uma nota dali, há 6 anos atrás, quando o Maduro tomou o poder mais uma vez, através de um golpe, através de fraudes eleitorais. O Maduro fez isso, mas, sabe, ficou por isso mesmo, uma nota daqui, uma nota dali. Dessa vez não. Dessa vez os países foram mais rígidos. Os países não só cobraram a Venezuela, não só declararam de imediato a perda do Maduro e a vitória do Edmundo Gonçalves, como também pressionaram os aliados do Maduro, como o próprio Lula. É inegável que a ida do Lula no Chile causou um desconforto gigante para o Lula. Ele foi vaiado, ele foi achincalhado por chilenos que estavam lá e por brasileiros que estavam lá. Isso mostra que o mundo começou a perceber que o Lula, pois é, não é nada daquilo de democrata que ele tentava pintar. Então o Lula entrou na presidência achando que ia pagar de novo Nelson Mandela. Eu serei o cara. Pois é, hoje não adianta a mídia mentir, não, que as redes sociais estão ali para escancarar quem é de verdade e quem é de mentira. Por isso que eles temem tanto as redes sociais. E o Celso Amorim já teme que vai ter uma escalada ainda maior. O Amorim sobre a Venezuela. É lamentável que as atas ainda não tenham aparecido. O assessor especial da Presidência da República, o Celso Amorim, diz que é lamentável que as atas das votações das eleições da Venezuela ainda não tenham sido apresentadas. Os documentos são cobrados pela comunidade internacional para atestar a transparência do pleito que deu a vitória a Nicolás Maduro. O candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, contesta o resultado. Com toda certeza, o Edmundo Gonçalves apresentou as atas que a população entregou. As atas, em momento algum, foram questionadas. Pelo contrário, institutos internacionais
Inclusive, atestaram que as atas são verdadeiras e que o Maduro tomou um toco, perdeu o mané. Então, não tem o que falar, não tem o que discutir. As atas foram apresentadas. Espera-se o quê? Que o Maduro apresente atas fraudadas? E cá entre nós, estão sendo tão incompetentes, né? Que já tem quase 2 semanas e ainda não conseguiram falsificar todas as atas? Tá de brincadeira. Manter esse discurso de que as atas precisam ser apresentadas é ser conivente demais com o que está acontecendo na Venezuela. E aí, falando ainda do Celso Amorim, a Odinalda Winston, ela fez um questionamento, né? Porque a Advocacia Geral da União pediu que fosse retirado um vídeo das redes sociais do encontro do Amorim e do Maduro. A grande questão é que esse vídeo foi alterado por inteligência artificial. Há um aperto de mão do Amorim, do Maduro, mas a inteligência artificial mexeu no vídeo como se eles estivessem dando um abraço muito afetuoso. É um aplicativo até interessante, porque você põe foto de pessoas já falecidas ou pessoas queridas e essas pessoas obedecem a um comando que você pede para a inteligência artificial. Ela copia a imagem e faz um vídeo em cima da imagem. O Eduardo Bolsonaro publicou esse vídeo com a montagem. E aí, a Advocacia Geral da União pediu para que fosse retirado. Mas o ponto em específico pode até ser montagem o vídeo, mas o contexto do vídeo, este não é montagem. Há um alinhamento ideológico gigante entre Lula e o Maduro. Isso é indiscutível. Acompanhe aqui comigo o momento, né, do vídeo. A nuestro país de Celso Amorim, quien es el jefe de la asesoría especial de la Presidencia de la República Federativa del Brasil y que en estos momentos se estrecha las manos con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el despacho número 1, como parte de lo que es acentuar las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil. Então, o que ele está falando é que chega o Celso Amorim, assessor do Lula, e que dão as mãos, apertam as mãos e mostram uma boa relação bilateral entre Brasil e Venezuela. Tá, a verdade é que eles se conhecem muito bem, que eles dialogam muito bem, que, enfim, a gente sabe muito bem, né, que o discurso ali é muito mais cabuloso do que você possa imaginar. E aí vem a CNN Mundo, né? Entre os detentos da Venezuela figuram pessoas com incapacidade. Foi o que disse uma confederação dos surdos do país. Ao menos 3 pessoas com incapacidade estão sendo processadas judicialmente na Venezuela, disse um comunicado da Confederação dos Surdos da Venezuela. A ONG manifestou sua preocupação ante as prisões das últimas horas no país. O movimento político opositor da Venezuela se diz que essa denúncia, declarou essa denúncia e ressaltou a prisão de Daniel Rojas, um jovem surdo de 27 anos, detido na semana passada em Caracas. A verdade, e isso é matéria até da Folha de São Paulo, que eles estão prendendo simplesmente por você estar entrando nas ruas. Nós temos 2 alas, né? Uma ala da população que quer liberdade. E vem cá, deixa eu deixar assim bem claro para você. Lá na Venezuela não é nenhuma luta da direita contra a esquerda. É uma luta de um povo oprimido querendo a liberdade contra a esquerda. Não se sabe se o povo que está lutando, eles estão lutando pela direita, por ser de direita. Eles só querem liberdade. Só querem estar livres da ditadura de esquerda do Maduro. E aí, simplesmente, o outro lado, que é apoiador do Maduro, está aplaudindo. Eles querem sangue. Eles estão gostando dos números. Quando o Maduro diz que a luta é uma luta do bem contra o mal, é meio ridículo trazer isso para a política, mas dá até para acreditar. O problema é que ele inverteu os lados. O lado do bem não é o lado dele. Pode ter certeza que não. Vamos falar de matéria nacional, né? Do Paulo Gonet. Mandou bem, bola dentro, mas não é à toa, é para agradar o Lula, tá?
O Paulo Gonet diz que as emendas PIX é inadmissível e pede ao STF a suspensão imediata por risco em eleições. Pois é, o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ele disse que as emendas parlamentares que estão sendo passadas por PIX, elas não são lastreáveis, elas não têm, em momento algum, transparência. Então, ele pede para o Supremo Tribunal Federal que encerre as emendas PIX e nem deixe o Lula acabar de transferir o que ele prometeu. Sabe qual que é o problema disso? Vai cheirar como calote. O Lula prometeu mundos e fundos para ter apoio de alguns deputados. E agora, sem essas emendas PIX, esses deputados vão ficar meio pistola com o Lula, tá? O Lira já está soltando fogo pelas ventas. Anda até meio sumido, para falar a verdade. Mas esse negócio vai dar um rebuliço, tá? Pode ter certeza que mesmo no meio dessa eleição agora municipal, muito deputado vai ficar bravinho com Lula, vai ficar pistola, né? E aí, perder apoio eleitoral durante as eleições, o Lula tende a cair. Vamos lá, vamos falar de outro ponto. São Paulo. A Justiça de São Paulo suspendeu o programa de escola cívico-militares de Tarcísio. A decisão foi de um desembargador, o desembargador Figueiredo Gonçalves. O que aconteceu nessa situação? O Figueiredo Gonçalves falou que tem que esperar a decisão do STF e até que a decisão do STF seja tomada, fica suspenso a implementação das escolas cívicos militares. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo, porque houve uma decisão liminar que foi negada lá no STF. Partidos de esquerda entraram contra as escolas cívico-militares no STF, já gastaram a instância e foi negado. Agora vem e entra de novo e tem uma decisão contrariando o posicionamento do STF. Na minha visão, o que aconteceu foi uma decisão toda teratológica, uma decisão absurda, tá? Olha o que disse aqui, mais uma vez, a crítica sobre esse caso. A Justiça de São Paulo suspendeu o programa de escolas cívico-militares do governo Tarcísio de Freitas. Foi uma decisão monocrática. Ela foi promulgada nesta terça-feira e atendeu o pedido do Sindicato dos Professores do Estado. A Justiça afirmou que o programa deve ser suspenso até que o Supremo Tribunal Federal analise o tema. Inicialmente, a Justiça Paulista havia indeferido o pedido do sindicato para que a lei fosse suspensa até o julgamento da ação sobre a constitucionalidade do projeto. Na época, o mesmo desembargador entendeu que não havia perigo de dano imediato à educação, já que o programa ainda demandaria uma série de etapas até ser colocado em prática. A Justiça de São Paulo suspendeu. Absolutamente tensa essa situação, né? A gente vê mais uma vez a interferência da Justiça na decisão do legislador. Esse tipo de situação está cada vez mais comum. Esse tipo de situação cada vez mais vem causando críticas, né? Pela interferência do judiciário na administração pública. Incrível. Essa interferência do judiciário na administração pública, ela vem sempre contra a direita. Vocês já perceberam isso? Dificilmente você vê decisões de interferência do judiciário contra governos de esquerda. Toda hora você vê esse tipo de notícia contra o Tarcísio, contra algum gestor de direita. Inclusive contra prefeitos também. A grande realidade é que, em alguns momentos, o que é certo para eles é errado. A escola cívico-militar é um modelo, é algo a ser seguido. É impressionante como os resultados das escolas cívico-militares são bons. Na cidade de Caldas Novas, por exemplo, tinha um setor que se chama São José. Lá tinha uma escola chamada Nivo das Neves. Quem é de Caldas conhece. Nessa escola, a situação era tão drástica, o bairro era tão trágico, que até o diretor foi assassinado com um tiro na cabeça pelos alunos. Para você ter noção do tamanho do impacto das escolas. Chegou o modelo cívico-militar. A escola se tornou referência na região inteira. O bairro melhorou.
A criminalidade do bairro diminuiu. Isso é errado para eles. Daqui a pouco eles vão dizer que até falar de Deus é errado. Daqui a pouco não. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou ilegal frase que pede a proteção de Deus na Câmara. Ou seja, não pode nem ter uma frase na Câmara falando que Deus proteja. Atendendo a um pedido do Ministério Público, a Justiça de São Paulo declarou que é inconstitucional que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, região de São Paulo, metropolitana, inicie suas sessões com pedido de proteção a Deus. A frase, que tem como base o artigo 97 do Regimento Interno da Casa de Leis, foi contestada pelo Ministério Público com a alegação de que ela fere a laicidade do Estado. Será que isso muda muito mesmo? Vem cá. No Brasil, nós estamos falando do Brasil, um país onde não tem saneamento, um país onde a corrupção corre solta, um país onde a criminalidade fica livre, porque não tem como processar e às vezes o processo prescreve por falta de tempo. Será que a prioridade é o Ministério Público ficar pedindo, brigando, para não falar de Deus? Tá? Eu vejo isso com muita preocupação. Tá? Vamos falar agora do 8 de janeiro. A Advocacia Geral da União está cobrando 56 milhões de reais de 5 condenados pelos atos do 8 de janeiro, extremistas do 8 de janeiro. A Advocacia Geral da União apresentou à 8ª Vara Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal ações que pedem um ressarcimento de 56 milhões aos cofres públicos a título de danos morais e materiais, a 5 condenados pelo STF pelos atos extremistas que vandalizaram os prédios da Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Os valores deverão ser pagos de forma solidária pelos executores dos atos. A Advocacia Geral da União pede, por meio de ações, a conversão em renda para os cofres públicos do valor de R$ 1.240.000 já bloqueados no âmbito das ações civis públicas previamente. Discordo não, eu concordo. Eu sei que você deve ficar bravo comigo nesse ponto aqui. Foram, quebraram, participaram? Ok. Mas vem cá, vamos falar da galera que quebrou a Alesp lá, que invadiu a Alesp? Vamos falar do Boulos, que invadiu o prédio lá da Fiesp? Vamos falar das invasões do MST nas fazendas, que todos devem ser condenados a ressarcir tudo isso? Vamos falar dos cofres públicos que foram feitas delações e acordos para serem devolvidos bilhões e o judiciário foi conivente e, perdoou parte da dívida, fez acordo? Então, olha, quem comete crime e quem depredou cometeu crime. Quem comete crime, eu até concordo que tenha que ressarcir o crime. Concordo. Não nego, não. Tá? Só acho que tem que ser para todos. Direita e esquerda tem que ter responsabilidade. Mas só responsabilizam esses aí, por quê? Porque esses aí, nós odiamos eles porque eles são da direita. Mas e a galera lá na Assembleia Legislativa do Paraná, na Alepa? Lembra o que aconteceu lá também? Vão prender alguém e mandar ressarcir tudo? Pois é, tem que ser, né? Ou só vale para um? Vamos lá. Outro caso absurdo. O ministro Dias Toffoli negou outro pedido para a família ter acesso a imagens do aeroporto de Roma. Cara, isso é insano. Isso é o cúmulo do absurdo quando você vê essas decisões. Nesta terça-feira, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido dos Mantovani para acessar as imagens originais do aeroporto de Roma, onde Alexandre de Moraes e seu filho teriam sido agredidos pela família, em julho de 2023. Atualmente, o material pode apenas ser consultado no STF pela defesa com horário marcado e não pode deixar a sede do tribunal. Toffoli manifestou no âmbito de um recurso apresentado por um advogado, de Ralph Tortman, contra uma determinação do magistrado, no qual o juiz do STF determinou aos Mantovani que se manifestassem sobre a denúncia apresentada contra eles. Na verdade, os fatos que a gente está assistindo é um absurdo. Um absurdo. Essas imagens
devido à repercussão geral desse caso, devido ao auê que foi feito pela imprensa, devido o verdadeiro circo que foi armado em cima desse caso, deveriam ser apresentados, deveriam ser públicos, deveriam ser apresentados no Fantástico. Porque o que mentiram em cima dessas decisões não foi pouco. Não foi pouco. Né? Cada um traz um discurso. Então tem que ser apresentado para que a população veja. Não, eu quero ver. Eu quero ver. Porque até agora o único vídeo que a população é um trecho onde o ministro do Supremo chama, né, a família Mantovani ali de bandidos. É o único trecho que a gente vê. Então, assim, é bem típico, né? Infelizmente, de uma república tupiniquim mesmo. O Brasil precisa de transparência. O Brasil precisa de democracia. Democracia se faz com o devido processo legal. Democracia se faz observando a competência. A competência aqui não é do Supremo Tribunal Federal. E advogados insistem em fechar o bico e não falar a verdade. Esse é o grande problema do país. Já há aquela frase que o que importa não é o grito dos maus, né? É o silêncio dos bons. Então, a gente acompanhar, assistir e ficar calado, esse é o ponto negativo da história, tá certo? Pessoal, obrigado, né? Obrigado mesmo por ter acompanhado mais um vídeo nosso. Tinha mais conteúdo para trazer para vocês, vai ter que ficar para amanhã, tá? Eu queria trazer muito um vídeo, esse aqui, ó, espetacular, do Jornal da Band. Eu nunca imaginei, ó, o João Luiz Maldi colocou aqui, ó, confesso que eu não esperava assistir uma matéria de TV dessas na TV Tupiniquim. Pensa que reportagem da Record, sabe, que trouxe tanta coisa, descobriu tanta coisa, tá? E vocês precisam assistir, só que vai ficar para amanhã, tá? Então, 9 horas da manhã, amanhã, quem quiser assistir essa matéria, vem comigo, que eu vou fazer questão de colocar ela para vocês. Abraço, fica com Deus, Papai do Céu permitindo, a gente volta com mais conteúdo para vocês. Até lá.